Cristo, meus amados irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Damásio e hoje estou gravando esse vídeo, um vídeo um pouco maior, vai ser um vídeo especial, porque já começa com uma denúncia. Além do estudo, eu quero aqui declarar minha experiência pessoal com a revelação do Reino de Deus, as dificuldades que há no meio do povo cristão evangélico para crer naquilo que está escrito na palavra a respeito do reino. E eu quero mostrar isso a vocês nessa ocasião, e o tema dessa nossa meditação é esse. É uma pergunta. Por que os cristãos atuais ignoram que têm direito à mesma terra prometida para Abraão? Essa é a denúncia. Por que os cristãos atuais, evangélicos, ignoram, desprezam, não sabem, não se ligam que têm o mesmo direito à terra prometida que Deus prometeu para o pai Abraão? Por que a expectativa de herança na terra foi tirada do coração do povo cristão moderno, atual? E eu quero começar esse vídeo fazendo diferente, eu quero fazer uma denúncia contra esse erro. É um erro. E vou falar por que isso é um erro. Todas as vezes que nós tentamos mostrar a terra prometida dada a Abraão, na mente, do coração do nosso povo, um povo cristão evangélico, a primeira coisa que passa é que isso diz respeito somente ao povo de Israel. Ou então, pior, pensam assim, isso aí sobre o Abraão, isso é do passado, isso é da primeira aliança, isso é do primeiro testamento, do Antigo Testamento, que de antigo já passou, já caducou, já mudou. Na mentalidade da maioria dos cristãos, os assuntos relativos à promessa de Abraão não tem nada a ver com a promessa dada à igreja pós-Jesus, igreja gentia. E eu quero denunciar esse erro. Isso é um erro. Sabe por quê? No passado tivemos uma experiência, quando eu ainda era pastor auxiliar. Meu antigo pastor conseguiu contratar numa rádio local aqui perto de onde eu moro, um programa, um espaço de tempo no ar, naquela rádio comunitária evangélica, para nós promulgarmos o evangelho. Muito bem, nos primeiros programas praticamente ficamos super atarefados, Foi muito intenso. E nós orávamos por vários pedidos de oração, foi bênção, foi uma experiência boa. E ministrávamos a palavra do reino, porque a palavra da salvação é a palavra do reino. Quando falávamos de palavras que o povo já estava acostumado, a audiência, havia participações ao vivo, irmãos entravam no ar, na rádio, por telefone, compartilhavam conosco. Mas quando nós fizemos um estudo ao vivo, no rádio, sobre Abraão, a audiência praticamente acabou. Quase ninguém se manifestou, não houve retorno e posteriormente viemos até a parar com esse trabalho ali naquela rádio comunitária. Parecia que a nossa linguagem não estava sendo assimilada pelo povo cristão evangélico. O povo de Deus desassocia as promessas que Deus deu ao pai Abraão com respeito à nossa promessa para a igreja, como se fossem duas promessas distintas, diferentes. Chega ao ponto de teve um comentário na época que foi o seguinte, não me lembro se foi por telefone, alguém disse: por que vocês estão gastando tempo na rádio falando de Abraão quando poderiam estar falando de Jesus? Olha que ponto chega a dificuldade, a alienação de alguns irmãos em respeito às alianças de Deus, à promessa de Deus que tem que se cumprir. É como se o Antigo Testamento realmente não valesse mais nada. É como se a palavra prometida por Deus a Abraão tivesse caído por terra. Outros já acham que já se cumpriu na história do povo de Israel, então Deus já cumpriu a parte dele com Abraão e sua descendência e não tem mais nada. Eu quero mostrar nesse vídeo, em nome de Jesus, que você possa enxergar, você que tem acompanhado essas revelações nos vídeos, você possa enxergar
que aquilo que Deus prometeu ao pai Abraão diz respeito a mim e diz respeito a você. Se você é cristão, você vai ver na palavra que nós estamos dentro desse contexto. Eu quero começar agora sim o estudo falando a respeito desse assunto lá em Gálatas. Gálatas, na palavra de Deus, está lá o Novo Testamento, não é Antigo Testamento. O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja que é majoritariamente gentia. Paulo não estava escrevendo para judeus necessariamente, ainda que houvessem judeus convertidos naquela igreja primitiva. Paulo está falando para toda a igreja do Senhor, que era majoritariamente o maior número de gentios, que não tinham ligação de sangue, nem qualquer genealogia com Israel, e muito menos com Abraão. Então quero que você acompanhe esse estudo, vai esclarecer seu entendimento. Gálatas capítulo 3, verso 7. A palavra do Senhor diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O apóstolo Paulo era judeu da tribo de Benjamim, era fariseu dos mais radicais, um homem estudado nas escrituras do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, ele sabendo disso tudo e defensor do seu povo, ainda assim, o apóstolo Paulo fala para a igreja que não é judia, que não tem sangue israelita, fala para essa igreja que são os da fé, que são herdeiros de Abraão. Olha que coisa importante, são filhos de Abraão. A palavra do Senhor diz assim, vamos lá, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Preste atenção nesse detalhe. Quem não costuma fazer essa ligação entre Antigo e Novo Testamento, não faz link. Olha o que Paulo está falando aqui no Novo Testamento. Que aquilo que Deus revelou para o pai Abraão era um pré-anúncio, era uma amostra do evangelho. O evangelho não é no Novo Testamento. Abraão não viveu 2000 anos antes de Jesus, mas Abraão recebeu palavras que são um pré-anúncio do evangelho. E a palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo diz, em ti serão abençoados todos os povos. Aquilo que Deus prometeu ao pai Abraão era um pré-anúncio do evangelho. Através da linhagem de Abraão, da fé, essa palavra se cumpre. Não só ele é pai de nações no sentido literal, com DNA, com genealogia, ele é pai da fé dos cristãos também. Então quero continuar lendo o verso 9, diz assim, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Perceba que Paulo está falando a igreja dos Gálatas, une a igreja neotestamentária com o crente Abraão, unido. Então preste atenção nesse detalhe, eu quero ler outro texto de Paulo, Efésios, capítulo 3, verso 6. Paulo diz assim, a saber que os gentios, os que não têm sangue israelita, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então presta atenção, querido, você que não consegue unir, não consegue perceber a unidade da Bíblia como um todo, das promessas como um todo, as promessas todas, as profecias todas, elas convergem como um rio e vão desaguar no mesmo mar. Ainda que tenham vários braços, elas vão ter que convergir num depósito final, num lugar final. A verdade de Deus, de maneira alguma, é aleatória ou relativa. Deus falou desde o Antigo Testamento aos patriarcas, falou através do seu Filho Jesus, inaugurando a igreja gentia na terra, na verdade a igreja de Jesus na terra, que depois se tornou mais gentia, mas de qualquer maneira, tudo isso converge num único propósito, dar o reino de Deus aos seus filhos,
Deus só tem uma promessa para todos eles, para os patriarcas e para a igreja gentia. Uma única promessa: o reino, estabelecer o seu reino. Então quero mostrar a você que Jesus é o descendente herdeiro que introduz a mim e a você na mesma promessa dada a Abraão. Por favor, em nome de Jesus, não seja preconceituoso na sua mente. Logo que vê alguma coisa ligada a Abraão, pensa logo nos judeus, pensa que não é para você. Eu quero que você entenda, é o apóstolo Paulo, doutrinador da igreja, que está afirmando que eu e você, cristãos, gentios, temos tudo a ver com a promessa dada a Abraão. E eu quero ler com você agora Gálatas capítulo 3, verso 13 até o verso 18. E a palavra do Senhor diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Eu vou repetir o verso 14. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Perceba que Paulo faz questão de ligar a promessa dada a Abraão com Jesus Cristo e com a igreja. Através de Jesus, aquilo que tangia a Abraão também tange a igreja cristã. Então a palavra do Senhor diz assim, verso 15, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. O apóstolo Paulo agora vai mostrar que as alianças de Deus são irrevogáveis, não se podem anular. Quem despreza a aliança que Deus deu a Abraão, despreza também, o caráter de Deus, que é um Deus de aliança, um Deus que cumpre a sua aliança, seus pactos, suas promessas. Então quero voltar ao texto. O apóstolo Paulo está mostrando que a aliança perpassa por Abraão, passa por Cristo e chega em nós. E não pode ser anulada. A palavra do Senhor diz assim, verso 17, Gálatas 3, verso 17. Fala assim, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra, com aquilo que ele disse. A lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar. Preste atenção, querido. Você que não consegue fazer a ligação, muita gente acha que o fracasso do povo judeu, ao ponto de Deus ter que endurecer o entendimento dos judeus, Muitos cristãos pensam que Deus trocou de povo, rejeitou os judeus, seu primeiro povo, e introduziu a igreja a partir de Jesus, e está tudo bem. Nos últimos 2000 anos, só deu para a igreja. Eu quero que você entenda que a promessa de Deus passa pelos que eram antes de haver Israel, os patriarcas. A promessa de Deus é muito mais abrangente. Ela vai tanger muito mais povos. E nós somos introduzidos em algo que já estava em curso. Eu quero que você veja isso. A palavra de Deus é clara. A aliança já foi sancionada por Deus, já foi confirmada por Deus. De sorte que a lei que veio com Moisés, 430 anos depois, não a pode abrogar. Perceba que tem um termo técnico jurídico aqui, abrogar. Anular juridicamente, não pode. Não pode. Se o povo de Israel não cumpriu a lei de Moisés, isso não abroga a promessa, porque a promessa é anterior à lei. Isso é muito importante entender. Com o descumprimento da lei pelos judeus, muitos teólogos modernos acreditam o seguinte, eles falharam, Deus mudou tudo e fez um novo pacto, uma nova aliança zerada, sem nenhum comprometimento com promessa antiga, para a igreja.
Isso não é verdade. Todas as palavras de Deus têm sim em Cristo Jesus. Através de Cristo, essas promessas continuam valendo. Olha o que está escrito aqui na continuidade, verso 18. Porque se a herança, está falando de herança, não está falando só de salvação da alma, está falando de herança. Se a herança provém da lei, se tivesse vinculada ao sucesso da observância da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Abraão não estava sujeito à lei que só surgiu depois. Abraão estava sujeito a um pacto, uma promessa. E ele tinha que crer nessa promessa pela fé. Assim como nós, igreja, andamos em Cristo pela fé. Então não é a observância da lei que sanciona ou nos tira dessa promessa. A promessa é anterior à lei. Compreende o que o pastor está falando? Então quero mostrar a você que Jesus morreu para fazer valer a promessa dada a Abraão. Sim, amados. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus, capítulo 9, verso 15. Por isso mesmo, ele é o mediador. Ele Jesus, nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte dele mesmo, Jesus morreu para isso, interveio com sua morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, essa sim, a lei dada a Moisés, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados já na nova aliança, para a igreja. Jesus interveio com a sua morte para nos introduzir na promessa. Perceba que é na promessa de uma herança. Infelizmente, os cristãos não conseguem ver o que está escrito bem claro aqui na palavra do Senhor, através de Paulo, do ministério de Paulo. Paulo não desassociou as promessas dadas a Abraão para a igreja. Pelo contrário, Paulo faz o link, ele faz a ligação. E se você não consegue entender o que eu estou lendo aqui, como é que você vai desejar a eterna herança? Foi plantada no coração de muitos uma herança supraceleste. Perguntar para qualquer cristão hoje qual é a expectativa de herança que ele tem, ele vai dizer: a minha herança é estar no céu. Perceba em nome de Jesus. Olha para os outros vídeos, o vídeo anterior que foi feito aqui, divulgado. Deus prometeu a terra de Canaã em possessão perpétua. É a terra de Canaã e Abraão morreu crendo que um dia vai assumir a sua herança naquela terra. Não é no céu. Deus nunca prometeu o céu para o pai Abraão. Se você pensa assim, que tem território aguardando os santos no céu, o território prometido é na terra, na ressurreição dos justos. Então quero mostrar a vocês, queridos, que esse é um grave erro. É um grave erro rejeitar a palavra que foi dada a Abraão, o pacto, a aliança, como se ela fosse conflituosa com a nova aliança em Cristo. É um erro sério, porque o próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas ainda, capítulo 3, no verso 29, presta atenção no que eu vou ler agora aqui na sua Bíblia. É Bíblia. Vamos lá? 3,29 diz assim: e se sois de Cristo, olha o argumento do apóstolo Paulo, você, igreja, é de Cristo, é do Senhor Jesus Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Vou falar bem explicadinho. Você é cristão, você é da igreja de Jesus, não importa a denominação, você é de Jesus. Logo, Paulo diz, você é descendente, olha só, descendente de Abraão e herdeiro, segundo a promessa dada a Abraão da Terra Santa. Se você desassocia uma coisa da outra, se você nem pensa nisso,
Se você nunca olhou por esse ângulo, você está abrindo mão de uma afirmativa poderosa que o próprio Deus, pelo seu Espírito, colocou na mente e no coração de Paulo. E o apóstolo Paulo, volto a afirmar, o grande legislador da igreja, aquele que deu as normas, aquele que modelou a igreja. O próprio apóstolo Paulo diz: quem é de Cristo é herdeiro de Abraão, da mesma promessa dada a Abraão. Isso sumiu do entendimento cristão moderno. Sumiu completamente. E eu quero te desafiar um pouquinho mais agora. Tenha um pouco de paciência. E até se você está estranhando a minha ênfase, é porque há muitos anos, há vários e vários anos, há mais de 2 décadas, essas coisas me foram passadas. E eu enxerguei. E a minha ênfase aqui é que você enxergue também. Por favor, abra esses textos que estão sendo lidos. Procure entendimento. Se você não conseguir que alguém lhe explique, procure ler bons livros, procure ler Bíblias comentadas. Eu tenho certeza que na sua sinceridade em oração, Deus vai lhe mostrar que a promessa dada a Abraão também te pertence. Queira ela, deseje essa promessa. Eu vou mostrar a vocês agora, que estão me ouvindo. É lógico que eu pesquisei, não é? Eu tenho, de vez em quando, falo sobre a igreja primitiva, aqueles que sucederam os apóstolos, aqueles que foram levantados como bispos pelos próprios apóstolos e seus sucessores até o 2º século. A teologia chama eles de pais da igreja, patriarcas da igreja, porque eles receberam revelação apostólica, às vezes são chamados de pais apostólicos. Seus escritos são históricos, são verídicos e revelam a fé da igreja primitiva no 1º e 2º século. Eu quero ler com você agora, já não estou mais na Bíblia. Então não vai valer a pena. Tem gente que tem esse preconceito, Se não for texto da Bíblia, não serve. Lógico que a sua fé tem que ser firmada na palavra de Deus. Mas eu quero lhe mostrar um texto histórico que mostra a fé dos nossos irmãos primitivos. Como eles encaravam essa questão da promessa dada a Abraão? Será que a igreja daquela época também desprezava, tinha colocado no seu coração uma outra perspectiva de promessa? Ou eles aguardavam a mesma promessa de Abraão? Nesse documento histórico que vou ler para você, do ano 150, entre 150 e 160, 2º século, vem de Justino o Mártir. Justino Romano, ele foi um líder que escreveu esse texto, e ele escreveu o seguinte, olha bem, presta atenção nesse documento. Ele já começa assim: e com Abraão, olha bem, irmão do 2º século, cristão, perseguido, morreu por isso o nome dele é Mártir, o epiteto que segue seu nome é Mártir. A palavra dele é a seguinte: e com Abraão herdaremos a terra santa, tomaremos posse de uma herança eterna, sem fim, porque somos filhos de Abraão, pois temos a sua mesma fé. Perceba em nome de Jesus que os nossos irmãos do 1º e 2º século criam que quando Jesus voltar do céu e estabelecer o seu reino, eles vão ter direito à mesma promessa de Abraão, porque se consideram filhos de Abraão na fé. Talvez eu e você, irmãos, você que está me ouvindo, eu não tenho nem um percentual mínimo, infinitesimal de ligação com Israel, não corre nas minhas veias sangue hebreu, sangue de Abraão. Talvez você pense a mesma coisa. Eu não sou de Israel, como é que eu tenho direito na promessa dada a Abraão? Eu quero que você entenda, nós fomos introduzidos nessa promessa pela fé. Nos foi dado o dom da fé, a graça que nos alcançou, a igreja gentia, nos alcançou para que fôssemos alcançados pela mesma bênção dada a Abraão. Eu vou ler mais um pai da igreja primitiva, esse é Irineu de Lyon.
Costumo falar dele várias vezes nos seminários que eu faço aqui na igreja. Irineu de Leão foi um grande pensador cristão, um defensor da fé, um apologista. E esse Irineu de Lyon, ele tinha uma característica muito parecida com a do apóstolo Paulo. Tudo que falava, ele ligava com a palavra. É estritamente bíblico o comentário de Irineu de Lyon. E ele escreveu esse texto no seu livro Contra as Heresias, capítulo 5. E ele escreveu isso no ano 185 da era cristã. Perceba mais um testemunho da igreja primitiva. Como é que eles pensavam, se eles tinham alguma expectativa de estar ligado à promessa a Abraão. Eu quero que você ouça agora. Diz assim o texto: ora, Deus prometeu a herança da terra a Abraão e sua posteridade. Mas se nem Abraão, nem sua posteridade, que são os justificados pela fé. Olha como é que o pai primitivo, o bispo Irineu de Lyon, já traduz a promessa para os santificados na fé, para a igreja. E ele diz assim: recebem agora a herança da terra. Então, no segundo século, o bispo Irineu de Lyon dizia, bispo cristão, que agora ninguém recebeu ainda a concretização dessa promessa. Nem Abraão, nem a igreja. Quando é que vai receber? Ele afirma assim, eles a receberão na ressurreição dos justos, porque Deus é verídico e estável em todas as coisas. É por isso que o Senhor dizia: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5,5, sendo citado aqui pelo bispo Irineu de Lyon. Olha o entendimento da igreja primitiva. A esperança sempre foi herdar terra. Terra. A esperança da igreja primitiva não era supraceleste, não era no céu de Deus. A esperança era na ressurreição corpórea. E depois da ressurreição, no dia de Cristo, tomar posse da terra em herança e em possessão perpétua. Então, meu amado irmão, eu sei que está conflitando essa palavra que eu estou dando com tudo que você está acostumado a ouvir nos programas de TV, talvez até nos estudos da sua igreja, na escola dominical. Eu sei que está conflitando o que está sendo mostrado aqui, o que foi mostrado na palavra de Deus em Paulo, o que foi mostrado na igreja primitiva, está conflitando com a sua expectativa. Você não tem, talvez, nenhuma, zero expectativa de permanecer sobre esta terra. Talvez até, como alguns cristãos, você pense que essa terra vai pegar fogo completamente, vai ser totalmente destruída, junto com o diabo na volta de Jesus. Eu quero dizer a você, a promessa de Deus continua valendo. A igreja cristã primitiva cria nisso. A promessa continua de pé. Então, por que a maioria dos cristãos atuais não creem que tem direito à mesma herança prometida a Abraão? Eu vou dizer a você. Passados os séculos, veio a apostasia, a igreja se desviou, isso daria um assunto muito longo, mas é fato, Tanto é que Deus teve que levantar a luz de novo do Evangelho a partir de dissidentes da igreja católica. Os primeiros reformados do século XVI eram católicos romanos, estavam imersos na cultura católica romana. Os protestantes surgiram no século XVI. Acabei de ler um texto agora da igreja primitiva do século II. De 2 a 16, 14 séculos se passaram. Então, no período de Lutero, dos outros reformados, já tinham passado muitos séculos. E quando eles se reuniram para estabelecer o que eles passariam a crer e o que rejeitariam da doutrina católica romana, eles fizeram seus concílios, os concílios dos reformados. E nesses concílios eles disseram: olha, idolatria, ídolo, está fora. O clero ser celibatário, está fora. Então eles começaram a definir os rumos do movimento protestante no século XVI e se apartando daquilo que eles julgavam que não era verdadeiro para seguir como cristianismo. E eu tenho aqui um documento
desta época, do começo da Reforma. E esse documento se chama a Confissão Helvética. Esse documento é fruto, não é, desse concílio de protestantes, para definir o rumo da fé, desse novo movimento que na época, né, estava surgindo, que era o protestantismo. Isso foi escrito, foi promulgado em 1566 depois de Cristo. Eu vou ler para você por que a igreja atual não crê, que faz parte da promessa de Abraão, não tem a menor expectativa de herança na terra. Porque na reforma protestante, nossos irmãos lá do passado, não é, de 500 anos atrás, eles rejeitaram qualquer expectativa de herança na terra. Eles julgaram que não era pertinente. Olha o que está escrito neste documento. Isso é um documento histórico. A Confissão Helvética. Vamos lá. Condenamos, portanto, todos os que negam a ressurreição real da carne. Então, na reforma, reafirmaram a confissão na ressurreição literal do corpo. 2 Timóteo 2,18. Ou que, como João de Jerusalém, contra quem escreveu São Jerônimo, não pensem corretamente acerca dos corpos glorificados. Condenamos também os que ensinam que os demônios e todos os ímpios serão um dia salvos. Essas heresias já estavam rodando lá no século XVI, né? E que haverá um fim dos castigos. O Senhor declarou com clareza, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Marcos 9,44. Então estavam afirmando os pontos de fé, crendo na ressurreição corpórea, rejeitando a ideia de que não existe um inferno de fogo literal para as almas, mas que haverá punição de fogo sim. E aí chega no ponto que eu quero mostrar a você. Olha o que a reforma negou. Condenamos, além disso, os sonhos judaicos de que haverá uma idade áurea na terra, antes do dia do juízo, e que os piedosos, sendo subjugados todos os seus inimigos ímpios, entrarão na posse de todos os reinos do mundo. Querido, olha o que a igreja da Reforma Protestante negou. A promessa de que os santos vão herdar alguma coisa aqui na terra, que vão herdar o direito de reinar sobre as nações. Isso está em várias promessas do Antigo Testamento, está no livro de Isaías, no livro de Daniel, isso está no Apocalipse. A palavra de Deus diz: ao que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá. A palavra de Deus confirma que na volta de Jesus, pelo contrário, nós, os santos, os piedosos, haveremos de reinar sobre as nações, na terra. Mas a Reforma Protestante negou essa verdade. Presta atenção no restinho. Pois a verdade evangélica, ele vai citar textos aqui de Mateus 24, 25, etc., apresentam coisa inteiramente diversa. A interpretação dos nossos irmãos, na cabeça dos reformadores, não existe promessa de reino sobre a terra. Como é que fica então essa questão da herança? A partir daí, não é, da reforma para cá, 500 anos depois, os evangélicos, herdeiros, né, cristãos evangélicos, herdeiros da reforma protestante, daquilo que foi promulgado, na sua mente foram facilmente, não é, desviados dessa promessa. Não aceitam, não entendem, nem sequer pensam que tem direito à herança na terra por causa da reforma protestante. São poucas as igrejas atuais, as igrejas cristãs modernas, que, examinando a palavra, entendem que sim, vão ter direito de reinar na terra com Cristo por 1000 anos. Deus não muda a sua promessa. Deus não invalida aquilo que jurou. Ele jurou diante de um homem finito, Abraão, e ele tem que cumprir sua palavra. E eu quero terminar esse vídeo reafirmando isso na palavra de Deus agora, voltando, sair do contexto histórico, voltando para a Bíblia. Novo Testamento, não é texto judaizante.
Novo Testamento para a igreja gentia, para a igreja cristã. Hebreus capítulo 6, verso 11. Olha o que está na sua Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia e ler o que está escrito aqui na minha Bíblia. Vamos lá? Hebreus capítulo 6, 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Manter a fé no coração, né? Como Paulo disse, olha, completei a carreira, guardei a fé. Então, o autor aos Hebreus, ele exorta que permaneçamos firmes nessa fé, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. A promessa, ou melhor, as promessas de Deus, as alianças, elas estão ainda esperando cumprimento. Então nós herdamos promessas. Que promessa? De ressuscitar um dia na volta de Jesus. A promessa de tomar posse de herança da Terra Santa, prometida a Abraão. As palavras de Deus convergem. Eu quero continuar, vou finalizando aqui por aqui, mas eu quero completar esse raciocínio. Verso 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, olha que o autor aos Hebreus, que está falando com a igreja cristã, neotestamentária, está voltando a falar de Abraão. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus jurou ao pai Abraão. E a palavra de Deus diz, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a herança ainda está em promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento. Deus colocou a sua própria dignidade de Deus no juramento. Parafraseando, seria dizer assim, se Deus descumprir, ele deixa de ser Deus. É imutável o propósito, aquilo que foi estabelecido. As várias vertentes teológicas, interpretações modernas, os teólogos famosos, as correntes teológicas, tudo isso, não é? Tudo isso é humano. O que não passa jamais é o que está escrito, é a Bíblia. A palavra pelo qual Deus tem cumprimento, tem compromisso de cumprir, é a Bíblia. Então, essas palavras vão se cumprir. A palavra do Senhor diz, para finalizar, verso 18. Hebreus capítulo 6, verso 18. Sim, confirmando. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, já entramos na graça, já estamos em Cristo, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus não mente. Deus não mente. Deus vai cumprir a sua promessa, que passa por Abraão, é confirmada em Cristo Jesus, nosso Rei. Ele não veio abirrogar nada, ele veio confirmar. E é a esperança da igreja primitiva, todos os irmãos que morreram na fé, perseguidos. E eu gostaria que passasse, a partir desse momento, a ser alvo da sua meditação. Se você não creu imediatamente, eu falo com ênfase porque já está no meu ser, já está na minha alma, já tomei posse. Mas se você não creu até aqui, eu peço que você ouça de novo esse vídeo. Pare, analise os textos. E a minha denúncia continua. A igreja ignora completamente. Muitas igrejas, muitos irmãos, milhares de irmãos, ignoram que tem direito, na ressurreição, à terra prometida ao pai Abraão. Se você está entendendo isso pela palavra que nós lemos aqui,
pelos documentos históricos que eu estou mostrando a você. E se você ainda não alcançou esse entendimento, eu peço a você, ore a Deus. A palavra de Deus diz que Deus dá graça aos simples, né? Ele ilumina o nosso entendimento. Nós não somos donos da verdade, mas a verdade de Deus vai prevalecer. Deus cumprirá cabalmente sua palavra sobre a terra, é o que está escrito. Então, amado irmão, amigo ouvinte, se você entendeu, se você quer entender mais sobre isso, continua perseverando em seguir esse nosso roteiro de vídeos. Nós vamos falando cada vez mais sobre estas palavras. Vai montar um mosaico na sua mente, você vai ver as pecinhas se encaixando e o reino de Deus vai ficando cada vez mais concreto no seu coração. O reino de Deus é uma realidade a se cumprir. Hoje, cremos em promessa. Sabe quando uma promessa deixa de ser promessa? Quando ela se torna cumprida. Não é? Quando se cumpre já não é mais promessa, já é fato, já é vida real. E Jesus está voltando. E quando ele voltar, o nosso rei vai nos introduzir, vai cumprir as promessas. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Se você entendeu, se você quer ainda discutir isso com outros irmãos, passe esse vídeo para outros irmãos. Abra, né, uma mesa de discussão sobre esse assunto. Debata. Tente até anular o que está sendo dito aqui, que quando nós pelejamos contra a verdade, nós nos submetemos, porque nada podemos contra a verdade. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, amigo ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Damásio e te peço, curta lá, né, na nossa página lá, canal Visão do Reino, compartilhe com outros, faça a Palavra de Deus se espalhar, prosperar sobre a face da terra. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo.